Vamos fazer uma análise de 8 mentiras que são faladas a respeito do termo a lei de Deus. E mostraremos também qual é a verdade de cada uma dessas mentiras. Mentira número 1. Os 10 mandamentos são a lei de Deus. O termo a lei de Deus, ele refere-se, na verdade, à Torá. A Torá é a lei de Deus. E ela é composta de 613 mandamentos, mais os ensinamentos contidos nos livros que vão de Gênesis até Deuteronômio, que é o Pentateuco. Portanto, os 10 mandamentos, eles não são a lei de Deus. A lei de Deus é a Torá. Mentira número 2. Os 10 mandamentos são uma lei moral superior às demais leis. A verdade é que os 10 mandamentos, eles eram as tábuas do testemunho da aliança, que está lá em Êxodo 31:18, junto com o maná e a vara de Arão. Então as duas tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, eram todos testemunhos da ação de Deus em favor do povo de Israel. E esses símbolos foram colocados na Arca da Aliança, do pacto feito no Monte Sinai, e cada um representava uma manifestação do poder de Deus. Importante, nenhum desses elementos permaneceu até hoje. A arca sumiu, as tábuas da lei sumiram, a vara de Arão que floresceu sumiu, o maná que estava num vaso de ouro também sumiu. Somente permaneceu a Torá escrita, que, conforme nós dissemos na mentira número 1, é a verdadeira lei de Deus, e não os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles não são uma lei moral superior. Eles somente foram separados porque eles serviriam como testemunhos da Arca de Aliança do pacto feito no Monte Sinai, entre Deus e o povo de Israel. Mentira número 3. Os 10 mandamentos são eternos. A palavra eterno significa alguma coisa que não tem início e não tem fim. Deus é eterno. E na verdade, os 10 mandamentos, eles foram dados no Sinai, então tiveram um princípio. Foram dados por causa das transgressões, então eles estão relacionados com o homem no seu estado caído. Eles jamais seriam uma lei para a humanidade no estado não caído. E foram dados até que Cristo viesse. E por isso eles são essencialmente negativos. E na restauração de todas as coisas, eles não farão sentido. Porque não fará sentido matar, adulterar, furtar. Então, os 10 mandamentos, eles não são eternos. Eles têm início e têm uma duração. Mentira número 4. Os 10 mandamentos são imutáveis. Se nós lermos em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, nós veremos que existem 2 versões dos 10 mandamentos com diferenças entre elas. Imutável é algo que não muda. Então, se de uma versão de Êxodo 20 para a outra versão de Deuteronômio 5 existem diferenças, então houve mudança. Então, os 10 mandamentos, eles são mutáveis. Tanto faz dizer qual que mudou. Se mudou de Êxodo 20 para Deuteronômio 5 ou de Deuteronômio 5 para Êxodo 20. Se mudou, não é imutável. E vamos ver algumas diferenças entre as 2 versões dos 10 mandamentos. Estão em vermelho aqui. A mais significativa de todas é a justificativa da guarda do sábado. Em Êxodo 20 fala que é por causa da criação em 6 dias, e lá em Deuteronômio 20 fala que é por causa da libertação do Egito. Aí nós pedimos a você para escolher qual das 2 versões o dedo de Deus escreveu. Não é possível ser as 2, né? Então, os 10 mandamentos não são imutáveis. Quinta mentira. Os 10 mandamentos são válidos para todas as pessoas em todos os tempos. Isso não é verdade. Vamos dar o exemplo em alguns mandamentos. No 2º mandamento, Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
Jeremias 31, 29 e 30 derruba esse mandamento, porque ele diz que não aconteceria mais de os filhos pagarem pela iniquidade dos pais. Não mais se dirá que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Então, essa visita da iniquidade dos pais nos filhos, ela foi derrubada posteriormente em Jeremias 31, 29 e 30. O quarto mandamento admite a escravidão. Desde que o escravo e a escrava guardem o sábado, a escravidão é permitida. Só que isso é inadmissível nos dias de hoje, então isso não vale para hoje. O quinto mandamento fala que tem que honrar o pai e a mãe para prolongar os dias na terra que Deus dá. Deus só deu terra ao povo de Israel. Então esse mandamento ele teria uma aplicação regional para o povo de Israel lá na terra chamada atualmente de Terra Santa. O nono mandamento fala para não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Mas ele admite dar um falso testemunho a favor do próximo. Se eu quiser dar um falso testemunho, mas que beneficie o meu próximo, esse mandamento ele não proíbe. Só que nós sabemos que isso é inadmissível, porque o falso testemunho, tanto contra como a favor, é falso testemunho. Então, esse mandamento já não vale para os dias de hoje. E o 10º mandamento, ele admite também a escravidão, porque ele fala para não cobiçar o escravo ou a escrava do seu próximo. Então a verdade é a seguinte: os 10 mandamentos refletem uma época específica do povo de Israel, com limitações regionais, e foram feitos para uma sociedade agrária. Mentira número 6. Os 10 mandamentos foram literalmente escritos pelo dedo de Deus. Essa parte ela é exaustivamente citada pelos guardadores do sábado para tentar diferenciar os 10 mandamentos dos demais mandamentos da Torá. E eles citam Êxodo 31, 18 e Êxodo 34, 1, que diz claramente que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Inclusive na internet existe uma afirmativa que os guardadores do sábado gostam de fazer, que é a seguinte pergunta: qual foi a única parte da Bíblia escrita diretamente pelo dedo de Deus? E eles esperam que as pessoas respondam Êxodo 20, para poderem depois defender o sábado. Mas primeiro, 2 pontos. Primeiro, não é só Êxodo 20, tem Deuteronômio 5 e Êxodo 20. E Deuteronômio 5 são incompatíveis, são diferentes. Se eles são diferentes, qual dos dois que o dedo de Deus escreveu? E segundo, os 10 mandamentos não são o único lugar onde o dedo de Deus escreveu alguma coisa. Em Daniel 5, no banquete de Belsazar, o dedo de Deus também escreveu aquelas palavras na parede condenando Belsazar. E isso nunca tornou aquela escrita de Deus na parede para Belsazar numa lei moral eterna e imutável. Então, se aquela escrita de Deus para Belsazar não foi suficiente, não era causa para tornar aquilo eterno, moral e imutável, o fato também de escrever nas pedras as 10 palavras não as torna leis morais eternas e imutáveis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nos ensinamentos dos guardadores do sábado, eles admitem que é o mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos é o mesmo dedo que escreveu o decreto de Belsazar. Então, qual parte da Bíblia que teria sido escrita por Deus, não adianta falar que é só Êxodo 5, porque também Daniel 5 teria uma parte dela que foi escrita pelo dedo de Deus. Mas tudo isso são mentiras para poderem dizer que os 10 mandamentos são diferentes e superiores aos demais mandamentos, o que não é verdade. Qual que é a verdade? A lei foi dada por meio de anjos, pelo ministério dos anjos. Espírito não tem carne nem osso. E dedo de Deus significa poder de Deus. Ninguém jamais viu a Deus e Deus é espírito. Então não existe um dedo literal de Deus que escreveu nas tábuas da lei. Existe sim o poder de Deus. E a prova disso, que o dedo de Deus significa o poder, nós temos algumas passagens que deixam isso bem claro. Na praga dos piolhos, Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra. Com isso o pó virou piolho e os magos não conseguiram repetir a magia lá, o milagre. E os magos disseram: isso é o dedo de Deus. Aqui quem fez o ato foi Arão, só que o dedo foi de Deus. Na escrita dos 10 mandamentos, quem fez foram os anjos, porque as leis foram ministério dado pelos anjos,
mas a Bíblia fala que foi o dedo de Deus. Tá? Aqui é bem claro que ela foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Outro exemplo é que aqui em Deuteronômio 34 fala que nunca teve um profeta igual a Moisés, com quem Deus falou face a face. Mas Deus já tinha falado que se alguém visse a face dele, morreria, porque ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo, fala que Moisés teve um relacionamento com Deus face a face. E João 1,18 confirma que Deus nunca foi visto por alguém. O que significa que foi através de anjos, porque os anjos, sim, é possível que nós possamos ver e é possível que possamos tratar com eles face a face. Então essa questão do dedo de Deus nas tábuas da lei, na verdade é uma ignorância da maneira que os hebraicos escrevem as coisas, dando características humanas a Deus. Essa ignorância dessa maneira hebraica de expressar as coisas é que leva a essas mentiras que são apresentadas. Mentira número 7. Cristo aboliu a lei cerimonial, mas não a lei moral dos 10 mandamentos. Isso é uma mentira por quê? Porque a Torá é um conjunto completo de 613 mandamentos e ensinamentos que abrange todo o Pentateuco. E nunca existiu uma separação entre lei moral e lei cerimonial. Então é uma mentira e é uma invenção. E a oitava e última mentira é que o sábado dos 10 mandamentos é uma lei moral. Essa é uma mentira, porque a verdade é que o sábado semanal, ele é cerimonial, ele é uma santa convocação e uma solenidade. Conforme está em Levítico 23, versículos 1 e 2. E nenhum dos 4 primeiros mandamentos tem conotação moral. Eles são cultuais e cerimoniais. Esperamos que você tenha entendido claramente os erros de cada uma dessas 8 mentiras que estão faladas abundantemente por aí e que possa não mais cair nesses enganos. Se ficar com dúvida em algum tema específico, na página do Facebook Evangelho, Lei e Sábado, existem inúmeras dezenas de vídeos que tratam exaustivamente sobre cada um desses itens abordados aqui.